Novela Mãe, resumo semanal de 19 a 23 de janeiro. Os próximos capítulos prometem emoção intensa, confrontos e verdades dolorosas que podem mudar tudo. Turna despreza Zeynep. Ali faz uma descoberta chocante. Sinan já sabia que Turna estava viva há muito tempo. Agora fica a grande dúvida. Será que ele contará toda a verdade para Zeynep? Sule perde o medo e enfrenta Sengiz. Prepare o coração, será uma semana marcada de dor e decisões que podem mudar destinos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. O médico diz aos familiares de Zeynep que ela estava com uma atividade cerebral sendo ativa e que ela poderia melhorar. Gonu e Kahid seguram na mão uma da outra, felizes. Sengiz busca Sule e Melek no hospital. Sule pergunta de onde ele tirou o dinheiro. Sengiz diz para ela somente agradecer por ele ter conseguido. Ali diz a Sinan que soube que ele não está em um serviço ativo. Sinan diz que agora está no departamento de treinamento. Ali diz que é uma pena, que ele estava tentando salvar a vida da Turna quando tudo aconteceu e não gostou que a investigação tenha terminado daquele jeito. Sinan diz que o que esperavam dele era que fosse policial, mas seu objetivo era salvar vidas e além disso está feliz sendo instrutor. Ele diz que além disso tem mais tempo para passar com a Zeynep e que com ela que quer passar o resto de sua vida, onde ela estiver e nunca a deixará sozinha. Sengiz diz para Sule preparar suas malas, porque irão embora. Sule pergunta se ele quer que uma grávida pegue peso. Sengiz manda ela parar de falar como se fosse dona de casa e trabalhadora. Ele diz que vai resolver uma coisa, e depois que voltar, eles irão embora. Gonu cuida de flores, e Senhora Zeynep diz que o jardim está lindo, que esse lugar está um paraíso. Gonu diz que quando sua filha abrir os olhos, irão tomar chá ali, as três juntas. Turna vai à loja de Gonu e diz que não tem muito tempo, que eles irão embora, mas não sabe para onde. Ela chora e diz que irá ficar com muitas saudades. Gonu pede que ela se acalme e pergunta quando falaram isso para ela. Turna diz que agora e que eles irão hoje. Gonu diz que vai anotar seu endereço no papel, e aí quando ela souber onde irá morar, lhe envia o endereço por carta, e se quiser pode escrever para a Zeynep. Turna se nega a escrever para ela, e Gonu questiona por quê. Turna diz que ela disse que elas jamais iriam se ver, que ela não a procurou, e então significa que ela não a ama mais. Gonu pede que ela não chore e não fique triste, e tenta consolá-la. As duas se abraçam. Outros dias se passam. Turna escreveu sua carta para a senhora Pateta e avisou que acabaram de se mudar para a casa nova, e anotou seu endereço, e também ressaltou que estava com muitas saudades. No quarto do hospital, Gonu conversa com Zeynep. Diz que a avó dela tem muita vontade de vê-la e que a espera. Kahid chega ali e Gonu conta que a Turna foi vê-la e que eles irão embora de Istambul. Kahid pergunta para onde eles irão. Gonu diz que disse para a Turna enviar uma carta quando soubesse. Kahid liga para Sule, mas o celular dá fora de área. Gonu teme perder o contato com Turna, mas Kahid diz que vai averiguar e qualquer coisa a avisa. Melek entrega para o carteiro a carta destinada a Gonu. Sule acabou vendo a filha entregando a carta para o carteiro. Ela vai atrás do homem sem que Melek a veja e pede a carta que entregaram para ele, da menina. O carteiro entregou a carta e Sule descobriu que a filha queria enviar o endereço da casa deles para Gonu. Cruel, a nojenta rasgou a carta e jogou no lixo. Agora, 12 meses antes. Durante um mês, ninguém tem notícias de Turna. Sinan trabalha com seus treinamentos. Yaner avisa Sinan que não havia nenhuma notícia sobre a Turna e que estava fazendo o que podia. Ele conta que foi em Alova falar com a Zera, que foram em Bandirma, mas não há rastros, que tanto a Sule e o Sengiz desativaram os números de telefone. Duru diz a Ali que leu o livro dele todo em uma noite, que chorou, riu e chorou de novo, que foi testemunha de tudo aquilo, mas as palavras dele escrito no livro tocou em seu coração. Ali a agradece pelos elogios e Duru diz que será um grande sucesso. Ali diz que não publicará o livro até a Zeynep acordar, que o livro é lindo, porque a irmã dela é maravilhosa, mas sem a aprovação dela, o livro não será publicado. Sinan diz a Zeynep que comprou um anel para ela, que irá usar e que sempre irá perguntar se ela quer se casar com ele, assim como pergunta todos os dias. Depois, foi a vez de Gonu visitar Zeynep, e ela emocionada disse: Querida, abra os seus olhos, vamos acordar desse sono, sai dessa escuridão e vem com a gente. Ela contou sobre as coisas que fez com a Turna enquanto a filha estava em coma, que a Turna disse que a amava muito. Zeynep reage com a cabeça e move os dedos.
Gonu sai correndo muito feliz para chamar o doutor e disse que sua menina acordou. Sinan recebe a ligação informando que Zeynep acordou. Ele fica muito feliz e foi ver a amada. Zeynep já está acordada e consciente. Todos ficaram felizes pela recuperação da moça. Zeynep diz a todos que ouviu uma música, uma menina cantando, e pergunta se era Turna. Sinan diz que não, que tinha outra menina cantando essa música. Zeynep diz que só se lembra de algumas coisas, que tem a voz do Sinan em sua cabeça. Duru diz, ah, é mesmo? E o que ele te falava, hein? Ganse diz que ele estava ali todos os dias. Zeynep pergunta onde a Turna está. Kahid diz que ela está bem, mas Zeynep queria saber onde ela estava, se ela estava brava com ela. Kahid negou e disse que a Turna estava fora da cidade. Gonu diz que deve terem saído pelo trabalho da Sula. Kahid diz que ela deve melhorar o quanto antes e que assim trará a menina para que ela se encontre. Depois, Sinan diz a Kahid que não acha bom ter mentido para Zeynep, que faz um mês que estava procurando a Turna, mas não encontrou nada. Kahid diz que irão encontrar, e de todo modo, a Zeynep precisa de mais tempo internada no hospital. Sinan diz que a Sula e o Sengiz estavam tentando se esconder, e talvez nunca encontrem eles. Kahid diz que entende, mas que ele deve entendê-la também, que com sua filha estando assim, não quer revelar que perderam um rastro da Turna. Enquanto isso, Sule passou o maior inferno durante a gestação. Sengiz precisou fugir novamente porque estava em encrencas. Sule chora e diz que iria parir sozinha, e quem a levaria para o hospital? Sengiz diz, já viu alguma mulher que não pôde parir? Já viu os bebês como nascem? De toda forma, eu vou embora. Sule implorou que ele ficasse, mas Sengiz diz que se estavam procurando ele agora foi porque tentou alimentar ela e o bebê dela, e que a partir de agora pode fazer o que quiser. Ele foi embora deixando Sule destroçada. 11 meses antes. Agora são 2 meses sem notícias de Turna. Zeynep lê o livro de Ali sobre sua história e diz que acha que ele deveria publicar o livro o quanto antes e que não precisa de sua aprovação. Ali diz que não pôde ficar esperando do lado dela, mas passou todos os dias com ela. Sinan chega ali e Ali diz que já deu sua hora e que precisa voltar para o jornal. Sule pediu que Melek pegasse um pão para ela, que estava morrendo de fome. Melek disse que não tinha nenhum. Sule diz que o Sengiz abandonou elas para morrerem e que é uma idiota por confiar nele. Ela pediu que Melek fosse pedir comida para o vizinho, que talvez ele sentisse pena e desse um pouco para elas. Agonizando, ela diz que precisa comer e depois sofreu terrivelmente. Sule disse assim, você merece, Sule, você é uma idiota, por que não viu tudo isso antes e se separou desse homem? É isso que dá, Sule, você não queria um bebê, agora a gente vai morrer de fome. Melek diz à mãe que poderiam pedir ajuda para a senhora Kahid. Sule diz que jamais e ordenou que ela não ligasse para aquela mulher e que preferiria morrer de fome. Ela diz que ninguém veio visitá-la, que eles enchem a boca para falar deles, mas estão de saco cheio, que aquela senhora pateta nem respondeu à carta dela e que elas duas não têm ninguém, que elas estão completamente sozinhas. Sule diz que antes de aceitar a ajuda delas, prefere que estejam mortas e que tomara que o bebê também morra. Zeynep diz a Kahid que o Sinan pediu ela em casamento enquanto dormia e que se lembra disso. Kahid diz que ele é um fofo, romântico e pergunta o que a filha respondeu. Zeynep diz que antes quer reencontrar a Turna e também colocar as vidas delas nos trilhos de novo. Kahid não gostou nada de ouvir isso. Ganse assumiu seu posto como advogada na empresa de sua mãe. Kahid começou as buscas por Melek. Ganse pergunta à mãe se tinha notícias da Turna. Kahid diz que ela sumiu sem deixar rastro e não sabe por quanto tempo mais poderão esconder isso da Zeynep. Ela diz que assim que a Zeynep encontrar a Turna, vai se meter em alguma confusão. E às vezes queria que a Turna não tivesse aparecido na vida da irmã dela. Ganse diz à mãe que estava exagerando. Kahid diz que a Turna tomou conta da vida da Zeynep. Até a decisão de casar depende da menina. Ganse diz que entende a preocupação da mãe, mas tudo acaba mudando. Uns homens procuram Sule e perguntam se ela é a esposa do Sengiz. Sule confirmou e um dos homens entregou a camisa dele com sangue. O homem disse que o marido dela estava nas mãos dele e que devia mais de 8.000 liras, e se ela não pagar dentro do prazo, ele já era. Sule ligou para Kahid e a senhora perguntou onde ela estava. Sule disse que se tivesse outra opção, nunca ligaria e que precisa de dinheiro e é urgente. Zeynep começou seu tratamento de recuperação após meses em coma. Zeynep escolheu a capa do livro dela e de Turna. Ela disse a Ali que tinha muita sorte de ter um amigo como ele em sua vida, o que gerou um desconforto em Ali ao ser chamado de amigo pela mulher amada.
Também veremos como Duru e Ali se aproximaram. Karride e Sule se reúnem. Sule diz que é sobre a grana, que o Senjis, ela e a Melek não são de pedir, mas estão precisando. Karride diz a Sule que o Senjis faz da vida dela um inferno, a dela e da Melek. Sule diz que não chamou ela para concílios e pergunta se ela irá dar ou não o dinheiro, e é só responder logo. Karride aceitou dar o dinheiro para Sule, mas pediu que em troca ela procurasse a Zeynep e dissesse que a Melek estava morta. Sule ficou surpresa e Karride diz que não tem outro jeito de separar a Melek da Zeynep, e se a filha pensar que a Turna está morta, irá perder toda a esperança, e isso será bom para ela também. Ainda na saga do passado, veremos como foi o primeiro beijo de Duru e Ali. Sule ligou para Karride e aceitou o acordo com ela. Karride disse que iriam contar para todos que a Melek morreu. Sule perguntou se ela iria lhe dar o dinheiro, e Karride confirmou que amanhã mesmo faria a transferência. Gance ouviu e descobriu o plano da mãe de fazer Turna se passar por morta em cumplicidade com Sule. Karride instruiu como Sule deveria agir e contou que iria pedir um túmulo para ela. Sule ficou boquiaberta com a frieza de Karride, mas aceitou o trato. Depois, Gance disse à mãe que ouviu a conversa dela e que sabia por que ela iria se arriscar daquele jeito. Karride disse que parece que sua filha cresceu e que poderia guardar o segredo dela. Gance disse que não importava o que ela fizesse, que sempre estaria com ela para apoiá-la. Duru passou a noite com Ali e ela estava muito feliz, enquanto ele não estava tão entusiasmado. Karride ligou para Sule e ela confirmou que já havia recebido o dinheiro dela e que agora iria dizer que a Melek morreu. Karride disse que foi a melhor decisão da vida dela. Tempos depois, Karride chegou ao hospital e mentiu para todos sobre a falsa morte de Turna. Todos ficaram em choques, em especial Gonu e Duru. Karride mentiu que Turna havia morrido atropelada. Melek perguntou para Sule se ela conseguiu o dinheiro. Sule mandou ela parar de ser metida e ameaçou dar uma surra nela. Ela estava muito aflita pensando em Senjis, já que o agiota não atendia às ligações dela. Sule, besta, chorou e disse que não sabia viver sem seu Senjis. Sule começou a sentir as contrações do parto e Melek correu até ela. Karride e Gonu foram ao quarto de Zeynep e contaram sobre a morte de Turna. Zeynep ficou devastada e sofreu terrivelmente. Sule deu à luz com a ajuda de 2 parteiras e Melek estava ali com ela a todo momento. A menina ficou muito feliz com o nascimento de Hassan. 10 meses antes, Sinan acompanhou Zeynep para visitar o túmulo falso de Melek. Zeynep sofreu muito no falso túmulo e disse que não tinha graça nenhuma sua vida sem a Turna. Sinan tentava consolar Zeynep e disse que sempre estaria com ela, que iriam passar aquilo juntos. Depois, Sule foi atrás de Zeynep para continuar o teatro, conforme instruído por Karride. Sule encontrou Zeynep devastada, chorando muito. Zeynep pediu que Sule ficasse com ela e disse que sentia muito. Sule disse que a culpa não era dela e Zeynep disse que queria ter ficado ao lado dela, que deve ter sido terrível. Ela disse que amava a Turna do fundo de seu coração. Sule foi até ela e disse que a Melek não queria que ela sofresse e pediu que ela ficasse calma. Que a vida era assim mesmo, que a morte é para todos. Zeynep pediu que ela não dissesse assim, que ela falasse que ela foi para o céu e virou um anjo. Sule disse que a Melek iria querer ver ela recuperada e que a amava muito. Quando Sule saiu do quarto, Karride perguntou se a Zeynep suspeitou de algo. Sule disse que realmente não entendia que espécie de ser humano que ela é. Karride pediu que ela se lembrasse que o Senjis não poderia saber do trato delas. Sule disse que sim, e desejou que Deus perdoasse Karride por tanta maldade. Dias depois, Senjis reapareceu na vida de Sule e ela ficou muito aliviada e feliz. Senjis disse que salvou sua pele mais uma vez e contou tudo para ela, como fez para sair da encrenca com os agiotas. A fisioterapeuta disse a Karride e Gance que a Zeynep teve uma piora e estava regredindo. Karride se sentiu culpada pela filha não melhorar. Sinan levou flores para a noiva e Zeynep estava em estado depressivo. Veremos como Zeynep superou a depressão com a ajuda de Sinan. 3 meses antes, Sinan estava em seu trabalho revisando imagens de câmeras de segurança. Ele acabou vendo, aleatoriamente, Sule, Senjis, Turna e Hassan andando em frente ao local onde tem as câmeras de segurança. Sinan descobriu que Turna estava vivo e ficou chocado.
Ele também acabou descobrindo que o suposto túmulo de Meleque não constava no registro do cemitério como um túmulo ocupado por cadáver. Sinan perguntou se poderia saber quem comprou e quando comprou aquele pedaço de terra. O responsável pelo cemitério respondeu que foi comprado por Khalid Gunis há 8 meses atrás. Sinan foi atrás da sogra e a enfrentou por sua cruel mentira e perguntou que tipo de mãe faria algo daquele tipo. Khalid disse que fez o que foi preciso para sua filha. Queria que ela começasse uma nova vida em paz e que não poderia voltar atrás. Sinan disse que ela iria perder a Zeynep quando ela soubesse de tudo. Khalid perguntou a Sinan se ele também estaria disposto a arriscar o casamento dele, porque se a Turna voltasse, a Zeynep teria que escolher entre os dois, e ele não seria o escolhido. Sinan disse que ela estava certa, mas que a Zeynep deveria saber a verdade. Ele até tentou contar a verdade para Zeynep, mas a encontrou desmaiada. Já no hospital, Zeynep desmaiou por falta de micronutrientes e seu estado de saúde ainda não era 100%. Sinan decidiu então não contar a verdade para Zeynep, já que ela parecia resignada pela morte da Turna e comentou que gostaria de adotar uma criança. Finalmente voltamos à atualidade. Zeynep e Turna se olham fixamente uma para a outra. Turna sai correndo. Zeynep, em choque, desmaia nos braços de Gonu. Izel chega ali para ajudar Gonu. Turna sai correndo da casa de Izel, vai para o meio do mato e chora muito. Senjis diz a Si que só vai esperar a Sully sair para ela ver o que acontece quando faz as coisas por suas costas. Haidar diz a Sully que essa é sua última palavra, que não quer o Senjis ali e que ele é o único problema que tem. Sully diz que o marido não é sempre assim, que ele é um homem muito sensível e emotivo e é a força do hábito. Ela pede que pelo menos ele dê uma chance, e Haidar acaba aceitando. Sully o agradece e promete que nunca mais ele verá eles causando novamente. Haidar diz que se ver alguma coisa, ela será demitida. Sully sai do restaurante e vê Senjis. Senjis a agarra, a coloca no táxi e diz que ela vai responder umas perguntas. Ele diz que ela disse que o Hassan iria tomar vacina, e que tipo de vacina é essa? Sully diz que estava indo, mas o Sr. Haidar ligou. Senjis diz que a seguiu desde que ela saiu de casa. Não teve vacina e nem posto de saúde. Ele diz que se ela tiver algo com aquele homem, vai queimar todo aquele lugar. Gonu e Issel colocam Zeynep no sofá e tentam fazer ela reagir. Zeynep abre os olhos e diz a Gonu que foi tão estranho, que parecia real, como se tivesse visto a Turna ali parada em sua frente, que ouviu a voz dela dizendo Senhora Pateta. Ela diz que parecia tão real que achou que estava ficando louca e não sabe o que aconteceu. Gonu não diz nada e então Zeynep pede que ela diga algo. Gonu revela que foi real, que a Turna está viva. Zeynep fica chocada, se levanta e diz que sua filha está viva. Ela chora, fica alegre, diz que achava que estava louca, mas não. Zeynep diz a Gonu que ela sabia que a Turna estava viva e pergunta onde ela está agora. Gonu diz que ela foi embora. Zeynep pergunta onde ela mora e Izel diz que a casa dela é uma branca, do lado da sua. Zeynep sai correndo e Gonu e Izel vão atrás dela. Ela bate a porta da casa de Turna e fica em desespero. Gonu diz que ela não está, que a Turna age como criança. Zeynep manda ela se afastar dela, que ela sabia que a Turna estava viva e nem contou para ela. Gonu diz que as coisas não são assim, mas Zeynep diz que enquanto ela chorava no túmulo dela, ela falava com ela. Gonu até tenta se explicar, mas Zeynep está afobada por Turna e sai para procurá-la pelo bairro. Sully e Senjis brigam feio no táxi por Haidar. Senjis manda Sully dizer a verdade, senão irá estrangular ela. Sully manda ele parar de gritar, que ela estava protegendo ele, que ele fez um escândalo e o chefe não queria mais que ele colocasse os pés lá. Senjis diz que vai matar aquele idiota oportunista, que ele quer se livrar dele para ficar com ela. Sully diz que ele só lhe traz problemas e Senjis ameaça agredi-la. O taxista diz que já chega, para o carro e manda eles descerem. Ele manda Senjis parar, senão vai chamar a polícia. Senjis pergunta quem ele pensa que é para se meter entre ele e sua mulher e dá um tapa na cara do taxista. O taxista sai para enfrentar Senjis, mas acaba levando a pior do bandido. Zeynep sai à procura de Turna por todo o bairro. Gonu telefona para Khalid e revela que a Zeynep descobriu que a Turna está viva. Khalid fica em choque, se sente mal e pergunta como isso aconteceu. Ganse pergunta à mãe o que houve. Khalid questiona se foi Gonu quem contou para a Zeynep, mas Gonu nega. Khalid pergunta então como ela descobriu. Gonu explica que foi ver a Turna. A Zeynep lhe seguiu e então viu a Turna.
Kahid diz a Gonu que ela é a culpada e é claro que isso iria acontecer, que a advertiu que isso era perigoso. Gonu diz que não teria como saber que a Zeynep a seguiria até ali e não fez de propósito. Kahid diz que isso não muda nada, mas Gonu diz que a Zeynep acabaria descobrindo a qualquer momento. Kahid não aguenta, passa mal e desmaia. Gance fica desesperada e chama pela mãe. Ela fala com Gonu, diz que sua mãe desmaiou e que irá ligar para a ambulância. Zeynep vê Turna na rua e vai até ela. Ela a abraça, mas Turna fica imóvel, sem corresponder ao abraço. Zeynep diz que nem acredita que ela está viva, que sentiu muita falta dela e chora muito. Turna foge novamente de Zeynep. Ela não entende por que a menina está fugindo dela. Kahid é encaminhada às pressas para o hospital e Duru e Gance vão com ela. Gance liga para Zeynep e diz que a mãe delas está morrendo, que ela teve um infarto, que o coração dela parou e reanimaram ela. Zeynep fica aflita e Gance informa qual hospital estão indo. Cengiz termina preso pela agressão contra o taxista. Sule, idiota, diz ao policial que seu marido é inocente e o taxista é o culpado. O policial diz que o taxista está prestando queixa, mas Sule diz que seu marido estava lhe protegendo, que aquele taxista a agrediu. O policial diz que já chega e encaminha Cengiz para a cela. Zeynep chega ao hospital e abraça as irmãs e pergunta como ela está. Gance diz que o coração dela chegou a parar, que foi horrível ver a mãe daquele jeito. Zeynep pede que ela não chore, que elas precisam ser fortes naquele momento. Gonu chega ali e pergunta como a Kahid está agora. Gance diz que estão esperando notícias médicas. Zeynep diz que quando saiu estava normal e pergunta o que aconteceu depois. Duru diz que também não entende, que ela estava falando com alguém no telefone e pergunta a Gance o que houve. Gance olha para Gonu, mas mente para as irmãs, dizendo que não sabe com quem a mãe estava falando, mas que não foi pela ligação que ela infartou. Sule fica na delegacia esperando que Cengiz seja liberado. O policial pergunta o que ela faz ali. Sule diz: "Eu estou esperando o meu marido, o meu homem." O policial diz que ele não vai sair dali e é melhor ela não perder seu tempo, que se ela não pensa em si mesma, que pelo menos pense naquele bebê. Sule diz que não pensaram na criança quando prenderam o pai dele. O policial manda Sule sair logo da delegacia, senão terminará junto ao marido dela. Zeynep dá forças para Duru e Gance. Diz que a mãe é forte e irá superar isso. Sinan chega ao hospital e dá seu apoio para a esposa e as cunhadas. Ele se aproxima de Gonu e pergunta se aconteceu alguma coisa com a Zeynep. Gonu diz que ela descobriu que a Turna está viva. Sule retorna ao bairro e vê Melek sentado na frente de casa e pergunta o que ela está fazendo ali fora. Melek diz que o Sr. Cengiz a deixou para fora quando saiu de casa. Sule diz: "Ah, claro, sempre é a culpa do Sr. Cengiz. Você não é culpada." As duas entram em casa. Haidar liga para Sule. Diz que hoje terão convidados especiais e precisa que ela vá mais cedo para lá. Sule, hipócrita, diz que seu caçula está doente e que ele está com muita febre e teve que levá-lo ao hospital assim que saiu do restaurante. Melek ouve e não entende porque a mãe está mentindo. Haidar dispensa Sule e deseja melhoras para o bebê. O médico avisa a todos que a paciente está bem agora, que o paramédico agiu bem na hora e isso não deixou sequelas. Todos se aliviam e o médico diz que acredita que ela receberá alta em 1 ou 2 dias. Zeynep se afasta com Sinan e conta que a Turna está viva. Sinan finge surpresa e pergunta como assim ela está viva. Zeynep diz que viu ela hoje, que seguiu a senhora Gonu e descobriu que ela estava vendo a Turna e que não lhe contou nada. Ela diz que veio assim que soube de sua mãe, mas não consegue parar de pensar na Turna e precisa ir falar com ela. Sinan diz que ela não pode dizer que achava que ela estava morta e Zeynep diz que é claro. Ela diz que antes de fazer a cirurgia pediu que a Turna se esquecesse dela e vai pensar em algo para dizer a ela. Sinan pede à esposa que se acalme primeiro e depois vá até lá. Zeynep não dá ouvidos para Sinan e pensa que foi Sule quem inventou sobre a falsa morte de Turna. Ela pede que Gance avise ao Sinan que foi embora e sai do hospital. Sinan diz a Gonu que a pior parte da mentira é ter que inventar mais mentiras para sustentar a mentira inicial. Gonu diz que assim que descobriu que a Turna estava viva, deveria ter contado tudo para Zeynep e agora a filha está brava com ela. Sinan diz que ela não pode se culpar por isso e se teve o erro maior ali foi o seu. Gonu diz que não, que ele descobriu depois dela. Sinan confessa que quando ela lhe contou, ele já sabia de tudo. Gance liga para Sule e conta que sua irmã descobriu que a Turna está viva. Sule pergunta como ela soube. Gance conta que é uma longa história e alerta Sule que a Zeynep está indo para lá.
Ela pede que Sule não diga nada para Zeynep sobre sua mãe. Sule diz que está cansada de todas elas e que vai dizer e fazer o que quiser. Ganse diz que sua mãe acabou de ter um ataque cardíaco, que se a Zeynep souber de tudo, vai tirar sua mãe de sua vida e o coração da sua mãe não vai aguentar. Sule diz que não se importa, que hoje tem que pensar no que vai comer à noite, que seu marido está preso e ainda tem que se preocupar com a mãe delas. Ganse diz a Sule que pode tirar os Senjis da cadeia com a condição que ela diga para Zeynep o que ela instruir. Depois, Sinan descobre que Zeynep foi atrás da Turna e se chateia. Ganse diz que tudo vai dar certo, que já combinou com a Sule e ela irá assumir a culpa. Sinan diz que teme quando a Zeynep ver a Turna. Zeynep chega à casa de Sule e bate a porta. Sule atende e diz: ora, 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 se não é a professora Zeynep que voltou. Zeynep diz que veio falar com a Turna. Sule diz que a Melek não está ali. Zeynep entra à força na casa de Sule e chama por Turna. Sule diz que ela está louca, mas Zeynep exige que ela diga onde está a Turna. Sule diz que não deve explicações a ela, mas Zeynep pergunta por que ela disse que a Turna estava morta. Sule diz que ela não é a mãe dela, a chama de cretina e diz que ela havia sequestrado sua filha e fez ela também acreditar que ela estava morta, e isso é o karma. Zeynep diz que então essa foi a vingança dela, e Sule diz que ela é pior que um pesadelo na vida deles. Izel pede que Melek vá buscar uma fralda para o Hassan na casa dela enquanto dá comida para ele. Sule exige que Zeynep saia de sua casa. Zeynep grita dizendo que não vai. Sule tenta atacar Zeynep, diz que ela é uma maldita e a expulsa dali. Zeynep sai lá fora e ela e Turna se encontram. Zeynep se aproxima da menina, se ajoelha diante dela e diz: Turna, amor, me escuta, só um minutinho. Turna, acredita em mim, eu nunca quis te abandonar, minha filha. Como achou que eu era capaz disso? Eu estava muito doente, filha, você lembra? Estava muito mal, e por isso eu pedi para você ir embora, porque eu não queria que você ficasse triste por mim, e depois por vários meses. E quando eu acordei, eu perguntei pela minha Turna, e aí me disseram que você não estava mais com a gente. Ela chora nas mãos de Turna, enquanto Sule observa tudo. Zeynep diz a Turna que elas perderam muito tempo e que sente muito. Turna diz: o meu nome não é Turna, é Melek. Zeynep fica arrasada e Sule sorri. Melek entra em casa e Zeynep fica destruída ali no chão do quintal. Sule diz: adeus, professora Zeynep. Sule diz a Melek que ela fez muito bem e que ela é inteligente igual a ela. Melek diz que veio buscar umas fraldas para o Hassan e Sule pede que ela espere até aquela mulher ir embora. Sule vai para o quarto e Melek chora. Sule diz a Ganse que a irmã dela acabou de sair e está tudo resolvido, e agora ela deve cumprir a parte dela. Sinan encontra Zeynep e pergunta o que houve. Zeynep diz que a Turna não quis saber dela. Sinan diz que ela está magoada e só precisa de um tempo, que eles não sabem o que ela passou nesse último ano. Talvez a Sule tenha se tornado uma boa mãe e ela esteja feliz com ela. À noite, Senjis liga para Sule e pergunta se ela já subiu no palco e se os caras gostaram da música. Sule diz que não iria subir em um palco enquanto ele está preso. Senjis manda ela dizer a verdade e Sule diz que está em casa. Ela diz que salvou a pele dele de novo e conta que amanhã ele irá sair da prisão, porque ela falou com o taxista e ele irá retirar as queixas. Senjis diz que por essa não esperava e fica contente. Kahid acorda e Ganse e Zeynep estão ao lado dela. Ganse diz à mãe que isso não passou de um pesadelo ruim e que agora tudo está bem. Zeynep diz que já sabia que ela iria superar. Kahid diz que enquanto elas estiverem do seu lado, supera qualquer coisa. Zeynep conta à mãe que tem uma ótima notícia e revela que a Turna está viva. Kahid se faz e pergunta como. Ganse diz que depois conta os detalhes, porque agora ela precisa descansar e se recuperar. Ela pede que Zeynep ligue para Duru e avise que a mãe delas acordou. Zeynep sai do quarto e Ganse diz a Kahid que ela pode ficar tranquila, que sua irmã não sabe da participação dela e a Sule não vai dizer nada, porque está cuidando de tudo. Horas depois, Ali liga para Duru e pergunta como ela está. Duru diz que está bem e conta sobre o infarto de sua mãe, mas que graças a Deus ela está bem agora. Ali diz que sente muito e se oferece para ir ao hospital, mas Duru diz que não precisa. Ela também conta que a Turna não morreu e Ali se surpreende. Duru diz que a senhora Gonu descobriu e sua irmã a seguiu e ficou sabendo de tudo. Ali pergunta quem disse que ela tinha morrido e Duru diz que a Sule é a responsável. Ali diz que não acredita nisso, que acha que a Sule não seria capaz. Gonu entra para ver Kahid e diz que ela ficará bem. Kahid a agradece e Gonu diz que a Zeynep não associou ela sobre a Turna. Kahid diz que sabe disso
e Gonu se desculpa por ter provocado tudo isso. Karide diz que a Zeynep se recuperou, voltou a trabalhar, se casou e todos estavam felizes até que ela decidiu procurar a Turna. Gonu diz que a Turna não está bem e precisa de ajuda. Karide diz que ela sempre vai precisar de ajuda e agora veem como estão e pergunta se Gonu está contente. Ela diz para olhar para todos eles e ver o que aprontou. Gonu diz que espera que ela melhore e se retira do quarto. Sule diz a Melek que ela cresceu e não acreditou nas mentiras da Zeynep. Ela diz que ela deve fazer isso sempre e não dar ouvidos para aquela mulher. Sule e os filhos dormem juntos, já que Sengiz não está em casa. No dia seguinte, Senhora Zeynep diz a Gonu que a Karide e o Sinan são os culpados e ela foi a única a tomar uma atitude, que isso não é justo. Gonu diz que não se importa com isso, e Senhora Zeynep diz que precisam encontrar uma maneira de acalmar sua neta. Gonu sai de casa para comprar umas lãs, e Senhora Zeynep decide ligar para a neta. Senhora Zeynep inventa para a neta que não está bem. Zeynep fica preocupada pela avó e decide ir até lá. Sengiz é libertado da prisão. Veremos em um flashback que Ganse mandou subornar o taxista para que ele retirasse a denúncia contra Sengiz. Ali visita Karide e leva flor para ela e Duru. Ali diz a Karide que a Duru lhe contou que a Turna está viva e imagina que foi um choque para ela. Karide diz que foi sim e que é inacreditável. Ali diz que não entende como a Sule conseguiu esconder isso e foi uma mentira muito esquisita. Karide diz que daquela gente nada é impossível. Ali diz que como jornalista deveria ter investigado mais. Depois, Ali fala com Duru sobre a tentativa dela de tirar sua vida. Duru fica sem graça e diz que não foi nada boa em lidar com a rejeição dele. Ali diz que a vida dela é preciosa e que isso fique no passado para não se repetir. Duru diz que adorou a carta que ele deixou para ela e que a animou. Ali diz que escreveu outra carta para ela, a entrega e pede que ela só leia quando ele sair. Duru diz que tá bom e Ali diz que já vai indo. Então, Duru lê a carta onde ele a elogia, diz que nunca foi embora de verdade e que segue ao lado dela. Duru fica muito feliz ao ler isso. Do lado de fora do hospital, Ali diz a Sinan que soube da armação com a Turna. Sinan diz que estão todos abalados. Ali diz que não deveria ter deixado por isso mesmo, e que deveriam ter investigado, ele como jornalista e ele como policial. Ele garante a Sinan que vai descobrir quem inventou aquela mentira, e pede que ele passe o endereço da Sule. Sinan pede que ele não se preocupe, e que se a Zeynep precisar de ajuda, tenha ele. Ali fica suspeitando da atitude de Sinan e diz que vai encontrar outro jeito de localizar a Sule. Zeynep chega à casa de Gonu e pergunta à avó se está tudo bem. Senhora Zeynep diz que está bem e que inventou aquilo só para ela ir até ali. Zeynep diz que não precisava disso, mas a senhora Zeynep diz que irão falar sobre a mãe dela. A senhora diz que a Gonu é boa demais, que a coitada aceita a culpa até quando não tem, e revela que ela descobriu a verdade sobre a Turna há pouco tempo. Ela conta que a Gonu estava sofrendo igual a todos e há pouco menos de uma semana que ela ficou por dentro de tudo. Zeynep se surpreende e Senhora Zeynep diz que a Gonu se sentiu culpada e mesmo assim quis contar para ela, mas não sabia como fazer isso, como falar aquilo para uma mãe. Ela pergunta à neta o que ela teria feito no lugar da mãe dela, que a Gonu sofre como uma mãe. Gonu chega em casa, vê Zeynep e pergunta o que houve. Zeynep diz que sua avó acabou de lhe contar a verdade. Diz a Gonu que sente muito e que foi muito injusta com ela. Gonu diz que está tudo bem. Depois, Sinan liga para Zeynep e pergunta se ela vai ver a Turna. Zeynep diz que vai falar com a Turna sozinha e não quer que a Sule esteja por perto, senão ela não vai ouvi-la. Sinan diz que não quer deixar ela sozinha nessa história e que vão juntos como um casal. Zeynep diz que está bem e que se encontram lá. Ali vai à casa de Gonu, bate a porta, mas ninguém atende. Ele vai entrando na casa e ouve Gonu e Senhora Zeynep conversando. Gonu diz à sogra que se a Zeynep descobrir que o Sinan sabia de tudo sobre a Turna, não irá perdoá-lo, e os dois podem até se separar. Ali ouve tudo. Senhora Zeynep diz a Gonu que o Sinan cometeu um erro muito grave com a esposa, e que ele deveria ter contado tudo desde quando sabia. Zeynep chega ao bairro e fica no carro aguardando Sinan. Ela vê Sengiz chegando em casa. Zeynep se esconde para não ser vista pelo mau caráter. Sule abraça Sengiz e diz que sentiu muita falta dele. Sengiz é frio com ela e Sule pergunta o que foi.
Sengiz exige que ela diga como conseguiu que retirassem a denúncia. Sule diz que teve que implorar para o homem. Sengiz diz que não é idiota, que ninguém tira uma denúncia só porque outra pessoa pediu. Ele diz que é melhor que não tenha sido com o dinheiro do Haidar. Sule diz que foi sim com o dinheiro dele. Pediu um adiantamento para ajudar seu marido e ele emprestou. Sengiz diz que ela o obriga a ficar com raiva e querer quebrar os ossos dela. Sule diz que se for para quebrar os ossos dela, então que a abrace. Sengiz a despreza, diz que quer dormir e manda todos ficarem em silêncio. Sinan chega ao bairro e entra no carro de Zeynep. Sinan pergunta se a Turna está em casa e Zeynep diz que todos estão ali. Ela diz que não dá para fazer nada e devem esperar até que a Turna fique sozinha. Sule sai com Melek e Hassan. Zeynep vê Melek feliz com o irmãozinho e Sinan comenta isso. Zeynep quer seguir eles e Sinan diz que isso será pela última vez. Sule passeia com Melek e Hassan no parque. Zeynep e Sinan observam eles no parque, felizes. Sule compra bolacha para comerem e Zeynep fica abatida. Ela diz a Sinan que ele tinha razão, que tudo mudou e ela não é mais a Turna, e sim a Melek. Ali pensa em contar toda a verdade para Zeynep. Haidar liga para Sule e manda ela não vir essa noite, e nem nunca mais, porque não quer ver ela e nem o marido dela. Sule diz que não sabe do que ele está falando e pergunta o que aconteceu. Haidar diz que o marido dela bateu em um taxista que trabalha na frente de seu negócio, e ela também estava lá. Sule diz que não sabe o que disseram para ele, mas pode garantir que não foi bem assim, e pede uma oportunidade para se explicar. Haidar diz que não quer ouvir mais nada, que não quer esse tipo de gente, e além do mais, ela mentiu, porque o filho dela não estava doente. Sule suplica que ele lhe dê uma chance, mas Haidar desliga o celular na cara dela. Sule tem um surto. Grita dizendo que pensou que as coisas iriam se ajeitar, mas como sempre, tudo dá errado em sua vida. Ela joga as coisas da cozinha no chão e Sengiz chega ali, perguntando se ela tá ficando maluca. Sule diz que ele é um traste, que tudo é culpa dele. Sengiz quase vai para cima dela e Sule conta que o Haidar mandou ela embora, porque ele não pode ficar tranquilo nunca. Enfurecida, ela diz: "Você não se importa? Porque eu quem trago a comida, eu quem faço tudo. Agora fala se vai ser o provedor." Sengiz a chama de vadia ordinária e ameaça ir embora da vida dela. Sule diz que é uma imbecil por amar ele. Ali vai à casa de Zeynep, mas Sinan diz que não é uma boa hora, porque a Zeynep não está se sentindo muito bem. Ali diz que não vai demorar muito, porque só vai dizer a verdade para ela. Zeynep escuta Ali da sala e diz que ele pode entrar. Ali chega ali, pede desculpas a Zeynep por incomodar, mas precisa dizer algo importante, e precisava ser pessoalmente. Zeynep pergunta se algo ruim aconteceu. Sinan fica tenso e Ali está prestes a dizer tudo, mas o celular de Zeynep toca. Zeynep fala com seu médico e Sinan diz a Ali que espera que ele esteja certo do que vai fazer. Ali diz que sabe o que faz. Zeynep diz a Sinan que o médico disse que tem um problema em um dos seus exames e ele pediu para ir até lá. Sinan diz que vai pegar as coisas para ir. Zeynep pergunta a Ali se é muito importante o que ele veio dizer. Ali diz que não tem problema e que eles se falam mais tarde. Sule e Sengiz brigam feio e Sule diz que ele faz acaso o inferno, que ele é um parasita que estraga tudo. Sengiz enforca Sule e diz que esta valentia dela vai acabar no cemitério. Ele pergunta se ela quer morrer na frente daquelas crianças feito uma vadia. Sengiz solta Sule e Hassan e Melek ficam com muito medo. Ganse conta a Kahid como fez para convencer a Sule a esconder da Zeynep o envolvimento delas na suposta morte de Turna. Kahid diz que eles voltaram à vida deles, que eles voltaram a perturbar a vida deles de novo e tudo isso é culpa da Gonu e que se fosse por ela, a Zeynep nunca teria descoberto que a Turna estava viva. Duru chega ali nesse momento e fica alterada. Ganse tenta acalmar a irmã e se retira com ela do quarto do hospital. Zeynep não está muito bem de saúde e ela pergunta ao médico se existe o risco dela ficar paralisada ou entrar em coma outra vez. O médico diz que sim, que tudo é possível e por isso ela terá que fazer novos exames. Zeynep passa por vários exames. Ela diz a Sinan que lá seja qual mentira que você conta, um dia ela volta para você e te pune no final, se referindo sobre o que tinha falado para a Turna. Sinan pede que a esposa tome um tempo, que ela precisa disso para se recuperar, que a Turna precisa de tempo para entendê-la e pede que ela seja paciente. Zeynep diz que se pergunta se realmente tem esse tempo. Sule diz a Melek que tem muito orgulho dela,
que ela é uma menina que cuida muito bem do irmãozinho dela e da casa. Ela diz que ela é uma adulta que cuida dela e do irmão dela, e que ela é só sua, somente sua filha. À noite, Duru e Ali saem juntos, e Duru diz a Ali que só ter ele na sua vida já é suficiente. Ela conta que está confusa sobre a Zeynep, que brigou hoje com sua mãe e a Gance, e não consegue acreditar que elas prefeririam que sua irmã seguisse acreditando que a Turna estivesse morta. Senji saiu de casa e fica bebendo perto da praia. Elias chega ali e reconhece Senji. Sinan diz a Zeynep que eles devem aguardar somente 2 dias, e certamente depois o médico dará boas notícias, e se for uma notícia ruim, irão passar por isso juntos. Senji pergunta a Elias se ele ainda trabalha para o idiota do Nekme. Elias diz que sim, mas ultimamente ele não aparece nunca, e também o Tahri não vai ali há muito tempo. Senji diz, não me diga. Ele se recorda de quando foi atrás de Tahri para acertar as contas com ele. Elias diz a Senji que não há rastros do Tahri, que ele sequer apareceu, nem vivo e nem morto. Melek e Hassan estão dormindo e Senji chega caindo de bêbado em casa, fazendo o maior barulho. Melek se assusta quando Senji abre a porta do quarto dela e de Hassan. Ele encara Melek, mas logo se retira. No dia seguinte, Zeynep diz a Sinan que acordou pensando na Turna. Sinan pede que ela não se torture com isso e não pense na Turna por alguns dias. Zeynep diz que não acordou triste, e pelo contrário, que estava tão preocupada e nervosa que não percebeu que a Turna está viva, que deveria estar agradecida por sua filha estar viva. Senji pede que Sully lhe dê água, porque sua boca está seca. Ele pede água 3 vezes, mas ela sequer o responde, e Senji diz que ela vai ganhar a surra da vida dela. Sully o desafia a quebrar sua cara, diz que tinha um bom trabalho e cantava, que esse trabalho foi o melhor que teve. Senji diz que sem ele, ela não faria nada, não seria nada. Sully diz que queria morrer para se livrar dele. Senji diz que ela não é capaz nem de acabar com a sua própria vida, e ainda lhe perguntaria como faria isso. Sully diz que ele vai chorar como um louco quando ela não estiver mais ali. Senji diz que ainda vai ser a causa da morte dela. Gonu prepara comida para levar para Turna e Hassan. Ela agradece a senhora Zeynep por amolecer o coração de sua filha. Hassan chora muito e Senji manda calarem a boca dele. Sully diz que ele chora porque está com fome. Senji manda então dar comida, mas Sully diz que como é que vai alimentá-lo. Irritado, Senji diz a Sully que só suporta ela pelo seu filho, que poderia ir embora com ele e deixar ela sozinha com a dela. Senji sai de casa e Isel vai até lá. Isel diz a Sully que seu filho está prestes a se casar. Sully dá risada e pergunta se ela veio pedir a mão da Melek. Isel fica abismada e diz a Sully que não vai conseguir terminar os doces do casamento a tempo, e queria saber se a Melek poderia ajudá-la. Melek fica entusiasmada e Sully permite. Na verdade, é Gonu quem está na casa de Isel. Turna chega ali e fica muito feliz ao ver a senhora pateta. Gonu abraça a Turna e depois pega Hassan no colo. Ela os alimenta e diz que seus pequenos estavam com fome. Gonu diz a Turna que a mãe dela, a Zeynep, está triste, que ela ficou muito doente e até pensou que ela não iria se recuperar. Ela diz que foi por isso que ela não foi vê-la. Turna diz que sabe, que ela contou tudo isso, e Gonu diz que foi por isso e não porque ela não a ama. Turna diz que entende, que ela ficou doente e se afastou dela para que ela não ficasse triste, mas também não voltou quando se recuperou. Gonu diz que disseram para ela que ela estava longe demais, que disseram que ela nunca mais a veria. Turna diz que as pessoas que amam conseguem encontrar os seus filhos, que ela, por exemplo, encontrou a Zeynep, mas ela não quis encontrá-la, que esperou e esperou, não conseguia dormir à noite, mas ela nunca veio, e foi aí que decidiu esquecer ela para não sofrer.